Boa noite, olá igreja, meu nome é Rômulo Menezes, sou pastor aqui da Ilan, um dos pastores dessa casa e estou muito feliz. A gente está começando a nossa série de dezembro e eu ia pregar de gorro de Papai Noel, mas eu acho que ia escandalizar muito os religiosos. Então eu me segurei, pastor Felipe já está deixando eu pregar, eu não vou abusar, né? A gente vai começar uma série nova, especial, que tem tudo a ver com o Natal e é proposital. O nome da nossa série é O Melhor Presente do Mundo. E o tema de hoje é que todo dia é dia de Natal. A nossa série vai ser dividida em 5 capítulos. Você que está online vai poder acompanhar todos eles no YouTube. Então eu vou te falar cada domingo o tema de cada série. Vamos lá. Domingo número 1, que é hoje, a gente vai falar todo dia é Natal. Domingo dia 8, Made in Heaven. Gastei o inglês. Era tudo que tinha, acabou aqui. Domingo, dia 15, a gente vai falar o preço do presente. 22, vai ter um espetáculo de Natal, então faça um esforço, vá a uma das nossas unidades. Nós temos 9 unidades físicas, então compareça, faça parte. Obviamente, se você está distante da gente, você pode acompanhar pelo online, que com certeza vai ter um especial para você também. E no dia 29, a gente vai falar sobre o ladrão de presente. Vamos começar primeiro dizendo quais são os versículos base dessa série. Geralmente a gente tira versículos que são chaves, que a gente usa para poder trabalhar ao longo da série inteira. Então a gente vai hoje, nessa série, se basear em Isaías 9:6, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. E também a gente está se baseando em João 3,16, que diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E deixa eu te contar algo curioso. Você sabia que existe mais ou menos 4,2 milhões de brasileiros que não comemoram o Natal? Seja porque eles são de alguma religião, seja porque eles só discordam da festa, mas basicamente 4,2 milhões de brasileiros não comemoram o Natal. E isso me leva a crer e a pensar que existem 2 tipos de pessoas. Aqueles que amam o Natal, tem gente que começa a ver coisa de Natal em junho, aí eu pergunto: você é lojista? Você está começando a comprar para revender? Ele: não, é que eu gosto muito. E ele já começa a preparar, já prepara enfeite, luz, separa tudo. E tem aqueles que odeiam o Natal, que não gostam de se reunir, que só se reúnem no final do ano, não fala com a família o ano inteiro, mas no Natal está lá, come a ceia, vai embora, continua sem falar. Mas geralmente Natal é um momento que a gente está mais familiar, a gente se une mais aos nossos parentes, a gente fica mais carinhoso, fica mais gentil, fica mais afetuoso. Eu lembro que tinha um pastor aqui na Ilan, ele se mudou de país, já não faz mais parte, o pastor Elton. Um beijão para o senhor. Foi meu pastor de jovens primeiro, depois foi meu pastor de campus. E eu lembro que ele tinha uma tradição. Eu estou pensando em implementar essa tradição esse ano também. Vou conversar lá em casa sobre isso. Mas ele era o que eu gosto de chamar de sommelier de rabanada. Então, o que ele fazia? No dia 25, ele rodava um monte de casa de membros, indo até lá, e geralmente, festa de família, cada um leva uma coisa, cada um traz um prato, ele levava só a fome. E aí ele vinha, comia rabanada, ia na outra casa, comia outra rabanada, ia na outra casa, comia outra rabanada. Ele fazia isso umas 6, 7 casas, e era muito legal receber a visita do pastor Elton, saudade do senhor. Mas, afinal de contas, crente pode ou não pode comemorar o Natal? Eu sei que tem essa discussão, você que é religioso, abaixa as pedras, calma, que a gente vai conversar sobre o Natal o mês todo, e eu acho que vai mudar um pouco a sua percepção. Vamos pensar friamente, vamos tirar, não vamos falar de forma religiosa, vamos falar de forma lógica. Natal é a única festa, tirando a Páscoa, é a única festa em que o mundo inteiro lembra que existe Jesus. Você já parou para pensar sobre isso? Existe Jesus, as pessoas falam de Jesus, falam do nascimento de Jesus. Então, a igreja, diante disso, tem 2 posicionamentos. E eu vou te falar qual é o nosso posicionamento como igreja. Nós acreditamos e pensamos que o Natal não é uma festa da igreja. O Natal é uma festa secular, é uma festa que é uma tradição, não é algo que foi criado e pensado dentro da igreja.
Não é uma festa bíblica, digamos assim. Mas é o único dia em que todo mundo está pensando sobre Jesus. E aí a igreja tem dois comportamentos. A gente pode aproveitar que as pessoas já se interessaram e lembraram de Jesus e pregar a palavra, ou a gente pode começar a crucificar quem fala de Natal, ir na casa das pessoas, tacar fogo na árvore delas e chutar os presentes. Lembra do Grinch? Então a gente tem que escolher o que a gente vai fazer. O pastor Felipe uma vez falou para mim, falou assim: Rômulo, a gente vai fazer tudo que não for pecado para ganhar os perdidos. E é exatamente isso que a gente acredita. Pastor, Natal é uma festa bíblica? Não necessariamente. Mas a gente pode falar de Natal, a gente pode comemorar o Natal, a gente pode usar o Natal para falar de Jesus, ao invés de ficar emburrado, sentado num cantinho, criticando o Natal? Eu creio e espero que sim. Então, eu queria te convidar a, nessa noite e nesse mês, usar o Natal para falar de Jesus para a sua família. Amém? Abaixamos as pedras, maravilha. Vamos lá. Por que a gente usou o tema de que todo dia é Natal? Porque, como eu falei, a gente fica mais carinhoso, mais afetuoso, mais amável no Natal. Mas a verdade é que existe uma expectativa de Deus que a gente revele Jesus ao longo do ano. E não só em dezembro, ou não só no dia 24, no dia 25. Então é essa reflexão que a gente queria fazer com vocês. Deixa eu te mostrar um momento em que Deus usou Maria para revelar Jesus. Lucas 11, do versículo 30 ao 32, diz o seguinte: Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Maria foi incluída no propósito de Deus para revelar Jesus. A vida dela foi um canal de milagres, foi um canal que Deus utilizou para que a humanidade fosse salva. Todos os dias, Deus me convida e te convida a mostrar Jesus na terra. Deus envolve pessoas em milagres o tempo inteiro. Você quer ver um outro exemplo onde Deus utilizou os discípulos para revelar Jesus? Marcos 16, 15 diz o seguinte: Disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Deus poderia simplesmente ter evangelizado o mundo todo. Nós cremos que Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Crendo nessa base, nós podemos crer também que ele podia simplesmente aparecer no alto da terra e falar assim: aceitem meu filho, pronto. E não vai ter sacrifício, aceitem ele porque eu estou dizendo. E simplesmente todo mundo aceitar a Deus. O problema é que na verdade a maravilha é que Deus é um Deus extremamente relacional. Deus precisava revelar Jesus para que nós recebêssemos esse sacrifício, recebêssemos essa graça, e Deus também quer te usar para revelar Jesus. Deixa eu te mostrar o que aconteceu comigo. Há alguns anos atrás, eu pedi um delivery ali perto do dia 23, dia 24, e o rapaz que foi entregar lá em casa demorou uns 40 minutos, e você sabe que gordinho com fome já fica mal-humorado, né? E aí o cara chegou atrasado com a moto, parou lá, e enquanto eu estava pegando o lanche, Deus falou comigo, falou assim: abençoa ele, semeia na vida dele. E eu falei: cara, não vai embora não, eu preciso pegar minha carteira. Eu fui lá, peguei minha carteira, tirei uma quantidade de dinheiro e falei: não sei porquê, mas Deus mandou te dar. E quando eu entreguei o dinheiro para aquele homem, ele automaticamente começou a chorar e falou assim: olha, meu filho me perguntou hoje se a gente ia ter ceia de Natal, se a gente ia ter a nossa ceia, e eu não tive coragem de responder para ele, mas eu sabia que Deus ia prover. E aquilo me comoveu tanto que eu falei: cara, não vai parar por aí não, encosta a moto aí, depois a gente pega, entra no carro e vamos no mercado. E a gente foi no mercado, a gente comprou um monte de coisa, eu fui na casa dele levar, e eu vi a alegria da esposa, dos filhos, de caramba, vai ter Natal. Deus usa pessoas e quer usar você para revelar Jesus na vida dos outros. Isso que eu te contei não é para me engrandecer, não é para minha glória, não foi muito dinheiro, mas é para te mostrar que se você tiver com os ouvidos abertos e disponível para ser usado, Deus vai revelar Jesus através da sua vida. Tem pessoas que não vão entrar na nossa igreja. Tem pessoas que não vão ver esse vídeo. Tem pessoas que não vão sentar para ouvir um pastor pregar. Mas elas vão ouvir você pregar na vida delas. Elas vão ouvir o que você tem para dizer. Então, seja um canal de Deus para incluir pessoas. E nós separamos algumas chaves, alguns pontos que vão te ajudar a como revelar Jesus o ano todo. A como trazer o Natal para o ano inteiro.
Então pega papel e caneta aí, já prepara também os elementos da Santa Ceia. Hoje a gente vai ter Santa Ceia, daqui a pouco eu vou ministrar com você a Santa Ceia. Então já separa, fica preparado. E se você estiver anotando, vamos lá. Primeiro ponto de como revelar Jesus todos os dias. Seja hospitaleiro. Hebreus 13, do versículo 1 ao 2, diz o seguinte: Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Sinônimos de hospitaleiro, de hospitalidade, é cordial, afetuoso, gentil, acolhedor. Eu não sei você, mas quando eu era mais novo, eu lembro que quando eu ia para a casa de algum parente ou de alguém, eu ouvia da minha avó assim, ó: se te oferecerem alguma coisa, você não quer. Você não está com sede, você não está com fome, você não quer ir no banheiro, você quer ficar sentado e quieto, entendeu? Eu, E aí a primeira coisa que acontecia era a gente chegava na casa: você quer alguma coisa? Quero. E aí eu já tinha aquele olhar desesperador. Mas sabe outra realidade que tinha também? Quando você entrava na casa de alguém que você respeitava muito, eu lembro que eu passava por isso, eu lembro que eu passei isso quando eu fui na casa do seu Hugo e da dona Joane. Primeira vez que eu fui na casa deles, eu sentei no sofá e eu não me mexia nem para um lado nem para o outro. E não porque eles não sejam hospitaleiros, são ótimos, mas eu me sentia muito desconfortável de estar ali. Eu muito preocupado de estragar alguma coisa. E aí o carinho deles, o amor deles, o afeto deles vai desconstruindo e você vai ficando confortável. É muito bom ser recebido. É muito bom, mesmo quando você está preocupado, você está nervoso, ser recebido com carinho, com afeto, com um lanche, com um abraço. Olha, seja bem-vindo, tudo bem, senta aqui. E aí a gente vai desarmando. A forma que você recebe as pessoas tem a capacidade de desarmar pessoas que ainda não estão dispostas a ter um relacionamento, um contato com você. A pior coisa do mundo é você entrar num elevador e com ela, boa tarde, a pessoa. Boa tarde por quê? É o tipo de pessoa que se você falar assim, nossa, o céu está lindo, hoje está sol. Ele fala, não está não. Mas está sol, cara, tá dia. Não está, não é um bom dia. Seja hospitaleiro. Quer ver um exemplo disso, claro? Nabal. Nabal é um exemplo bíblico de como não ser hospitaleiro. Ele era rude, mesquinho e muito tolo. Olha o que diz em 1 Samuel 25, do 10 ao 11. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que eu deveria pegar o meu pão e minha água e a carne do gado que abati para os meus tosqueadores e dá-los a homem que vem e não se sabe de onde? O resultado da mesquinhez de Nabal quase foi fatal. Se nós continuarmos a leitura, quase que ele e todos os seus homens foram mortos por Davi. Por outro lado, Abigail, a esposa de Nabal, foi um lindo exemplo de sabedoria, humildade e hospitalidade. Diante do pedido de Davi, ela abriu as portas da casa dela, supriu as necessidades dele e dos soldados, atraindo o favor de Deus e do próprio Davi quando Nabal morreu. Essa foi a escolha sábia de uma esposa. Jesus é revelado nas atitudes simples do nosso dia a dia e principalmente na hospitalidade. A gente acredita que às vezes Deus só é revelado quando a gente tem uma palavra de revelação. Por isso que as igrejas onde tem revelação estão lotadas, as pessoas querem mais de Deus. Mas isso não é um engano total, isso é verdade. Deus é revelado através das revelações e profecias, dos sinais de maravilhas como um todo, mas Deus também é revelado como você trata o seu porteiro. Deus também é revelado quando você trata alguém que vai na sua casa. Deus também é revelado quando alguém te pede algo sem ninguém ver e você dá por generosidade. Deus é revelado em cada detalhe da sua vida. Olha, eu costumo dizer que o tempo se tornou um dos artigos mais preciosos da humanidade. Eu sei que dinheiro é importante, mas às vezes a gente tem dinheiro e não tem tempo. E aí nem com o dinheiro, a gente consegue ter usufruir daquele dinheiro. A gente não consegue usufruir da vida porque nos falta tempo. Posso te dar um conselho pastoral? Escolha investir o seu tempo em pessoas. Pessoas são tesouros eternos. A gente falou sobre riqueza, a gente falou sobre dinheiro, a gente falou sobre prosperidade e a gente falou sobre investir naquilo que é eterno. Quer ver que legal o propósito da Ilan? A Ilan acredita tanto nisso, tanto em hospitalidade, que os nossos GTs, os líderes de nossos GTs, abrem suas próprias casas para receber pessoas.
tudo por amor, feito com dedicação. Eles entendem que, e olha, eu já fui líder de GT, dá trabalho. É trabalhoso, não é fácil. Você tem que limpar a casa, a sua casa nem sempre está arrumadinha, você tem que arrumar tudo, passar pano, varrer, e aí compra lanche, bota lanche, organiza tudo, mas isso é feito para exercitar a nossa hospitalidade. Então, se você é líder de GT, parabéns para você. Você já saiu na frente, você já está cumprindo o primeiro ponto. O segundo ponto dessa noite é: seja reconciliador, sendo um reconciliador. Olha o que diz em 2 Coríntios 5, do 18 ao 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Uma vez eu perguntei para um dos grupos de louvor da nossa igreja, eu perguntei qual era o ministério deles. E aí uns responderam que o ministério era tocar, outros que era cantar, outros que era o louvor, mas na verdade o seu primeiro ministério, e não importa no que você sirva, é ser reconciliador. Você foi chamado para reconciliar pessoas que não conhecem Jesus, para trazer as pessoas perdidas do mundo até que elas conheçam Jesus e sejam impactadas por quem Ele é. Obviamente, não é você que vai gerar um impacto na vida dessas pessoas, mas você precisa estar disposto a ser um caminho para que elas conheçam Jesus. A gente comemora o nascimento de Jesus no Natal, mas você não precisa lembrar dele só no Natal. Você não precisa lembrar do propósito dele na terra só no Natal. Colossenses 1, 21 ao 22 diz o seguinte: antes vocês estavam separados de Deus e, em suas mentes, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Há algo no seu coração que precisa ser ajustado? Essa é a noite. Se você está me assistindo agora aí na sua casa, no trabalho, na rua, no celular, se tem algo que precisa ser ajustado no seu coração com Deus ou com alguém, essa é a noite. Não espera o dia 25 o seu coração ficar cheio de fraternidade. Esse é o momento, pega o seu telefone e fala: fulano, eu queria te pedir perdão, eu queria dizer que eu te amo, eu queria dizer que algumas coisas ficaram no nosso caminho, mas a gente precisa resolver isso. E se for com Deus, querido, esse é o melhor momento para você ajoelhar, fazer uma oração e falar: Deus, me perdoa. Olha para mim de novo, eu estou aqui, eu quero voltar a ter um relacionamento contigo. A palavra diz em Salmos 133, do 1 ao 3, é como o orvalho do irmão, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Versículo 3 agora. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Geograficamente, o Monte Hermon e os montes de Sião, eles não estão próximos. Eles estão separados por uma longa distância, mas a umidade que é gerada no Monte Hermon é utilizada pelo Monte Sião para gerar vida, para que ele frutifique. Ou seja, o que é produzido em um gera vida em outro. E é exatamente assim os nossos relacionamentos. Uma igreja saudável é exatamente assim. Tem coisas que são geradas em você, que vão produzir vida na pessoa que está do seu lado, no seu amigo de ministério, no seu irmão de GT, no seu irmão em Cristo. Relacionamentos são importantes não pelo que você pode receber, mas são importantes por aquilo que você pode semear na vida de outras pessoas. Algumas pessoas que se desanimam de vir à igreja, se desanimam de ter relacionamento, dizem o seguinte: não, se eu não for, eu estou perdendo. E isso é uma mentira de Satanás. Nós não viemos à igreja, nós não nos encontramos na igreja, nós não nos reunimos aqui para ver o que eu posso receber. A gente se reúne aqui para ver aquilo que eu posso ofertar. Quando você acha que é na igreja que você se enche, quando você acha que é no culto que você se enche,
e ao longo da semana você só se esvazia, existe um mau entendimento de uma vida cristã. As suas disciplinas espirituais, a sua prática diária, a sua conduta fora da igreja, ela é mais importante do que a 1h30 que você está aqui dentro, ou do que a 1h30 que você está assistindo esse culto online. A sua vida como um todo precisa gerar vida sobre outras pessoas. Eu quero declarar algo para você nessa noite. Eu profetizo que os seus relacionamentos, em nome de Jesus, vão gerar vida. Você vai ser conhecido como uma pessoa que edifica, que acolhe, que acalenta, que repreende, que exorta, que derrama sobre outros verdades bíblicas. Que não te falte sementes da palavra de Deus para semear na vida de outras pessoas. E para a gente terminar aqui, o último ponto da noite, antes da gente ir para a Santa Ceia, a gente demonstra Jesus, a gente apresenta Jesus sendo generoso. Tiago 4,17 diz o seguinte: pensem nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Generosidade é definido por aquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses ou os bens ou aquilo que lhe é de direito em benefício do outro. Jesus fez isso por mim e por você, e Ele espera que nessa noite e ao longo da sua caminhada e ao longo do ano, ao longo da sua vida, você faça o mesmo por outras pessoas. Olha que passagem bonita aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 38 ao 39, que diz o seguinte: Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram a Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre que a deixou. E ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Agora, imagina aqui comigo, a Bíblia não relata isso, mas eu acho que é saudável a gente exercitar isso. Imagina que Jesus talvez estivesse cansado, ou que talvez precisasse descansar, e chegou na casa de Simão procurando um alimento, procurando um descanso, algo parecido. E ao invés de ser bem recebido, de ser bem tratado com um banquete, falaram assim: olha, a sogra de Simão está doente. E eu não sei se você já teve um enfermo em casa, a nossa casa não fica igual. A gente não está tão preocupado com as outras coisas, a gente está preocupado em cuidar daquela pessoa que está doente, principalmente se for uma pessoa de mais idade. Então eu acho que quando Jesus chegou lá, ele talvez não tenha recebido o tratamento que era esperado se dar a Jesus, porque tinha alguém doente. E se ele fosse um humano, um homem qualquer, talvez ele ficasse chateado, saído de lá, mas ao invés disso, o que a gente vê é Jesus sendo atencioso, chegando ao lado da mulher, se inclinando sobre ela e repreendendo a febre e curando aquela mulher imediatamente. Sabe por que Jesus não foi embora simplesmente? Porque ele não era um visitante qualquer, ele era Deus caminhando entre a humanidade. Da mesma forma que Jesus abre mão do seu conforto, do seu descanso, talvez ali, para curar a sogra de Simão, a gente também vê aquela mulher, ao ser curada, imediatamente começando a servir. Uma frase que eu sou apaixonado é que o Evangelho é sobre você até o dia que ele te alcança. Quando ele te alcança, ele automaticamente é sobre outras pessoas. Passa a ser sobre a necessidade, a urgência de apresentar Jesus para quem está do teu lado te ouvindo, para quem está indo no carro com você. Se você é motorista de aplicativo, para quem entra no teu carro, ele precisa saber que você é crente. Pastor, então eu tenho que andar com a Bíblia debaixo do braço, gravatado? Não! Isso é um estereótipo. Isso é uma etiqueta que as pessoas usam para dizer: se eu estiver assim, não importa o meu coração. Se eu estiver com a barba feita, com o cabelo cortadinho, de terno e gravata, não importa como eu trato a minha mulher, não importa como eu trato aquele que me pede, não importa se eu sou mesquinho, desde que a minha aparência esteja condizente. Isso é mentira. Isso é uma isca de Satanás para roubar aquilo que é importante, que é quem você é quando ninguém está vendo. Não importa se você está de calça rasgada, barba grande, cabelo bagunçado. O que importa é que quando você abre a boca, o que sai dela? O que jorra da sua boca? A gente vê Jesus sendo generoso o tempo todo, e a generosidade dele é tão impactante que causa uma transformação na vida daquela mulher que ela imediatamente entende: aquilo que eu recebi, agora eu preciso dar. Aquilo que eu recebi, agora eu preciso entregar. É por isso que pessoas que são extremamente abençoadas são extremamente abençoadoras. É por isso que aqueles que são extremamente amados são extremamente amorosos.
É por isso que a gente vê que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando nós recebemos algo de Deus, quando nós recebemos algo de Jesus, automaticamente a nossa transformação precisa demonstrar isso. Isso não pode ficar escondido debaixo de um monte de camadas de externas. Olha o que diz em 2 Coríntios 3,18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Estamos sendo transformados. Uma transformação precisa demonstrar, precisa expor, precisa refletir no externo uma transformação interna. Essa é a ordem natural de você ser cristianizado, de você aceitar Jesus. É que as pessoas externamente consigam ver uma transformação interna dentro de você. Lucas 6, 34 ao 35 diz o seguinte: e que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. 35, amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Generosidade extravagante revela Jesus. Deus foi generoso com a humanidade quando entregou o que Ele tinha de mais precioso. Quando Ele mandou o Filho para morrer por mim e por você, sem esperar nada em troca. A redenção de Jesus, o sacrifício de Jesus foi único e exclusivamente motivado por João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ponto. Não tem nada que você possa fazer, dar, entregar, comprar, conquistar, construir, que vá comprar um amor que é imerecido. Esse é o conceito de graça, receber algo, receber um favor imerecido. O sacrifício de Jesus não foi porque você podia dar algo para Ele. Não foi porque você iria adorar Ele. Não foi porque você iria vir à igreja. Não foi porque você iria ser uma boa pessoa. Foi porque Deus te amou em primeiro lugar. E eu queria te convidar nessa noite. Se você precisa ajustar algumas características cristãs da sua vida que não estão afloradas, seja generosidade, hospitalidade, ou se você só vive o Natal, o espírito de Natal, no dia 25, que você seja essa pessoa, esse cristão verdadeiro, autêntico, ao longo do ano. Eu queria orar por você nessa noite. Se você está assistindo a gente e fala assim, pastor, eu não estou mais desfrutando da presença de Jesus. Eu me afastei, as coisas ficaram difíceis, ficaram pesadas, e eu não vivo mais isso na minha realidade. Essa noite, esse dia, esse momento foi criado para que haja uma reconciliação agora na sua vida. E se você está aqui e fala assim, pastor, eu não conheço Jesus. Se você está me assistindo e você não conhece Jesus, mas você quer aceitar Ele, escreve aí no comentário, eu aceito Jesus, eu quero aceitar Jesus. Um dos nossos pastores, um dos nossos apacentadores vai entrar em contato com você, vai te dar o próximo passo, vai explicar o que é ser crente. E agora? Onde vivem? Como andam? O que fazem? Tem muita coisa para você aprender e você vai descobrir que é um caminho maravilhoso. Mas eu queria terminar antes da gente ir para a Santa Ceia, fazendo uma oração. Queria te convidar a orar junto comigo nessa noite. Senhor Jesus, eu quero te pedir, Pai, para todo aquele que ouviu essa palavra, Pai, todo aquele que está assistindo agora esse vídeo, Deus, que optou, Senhor, por corrigir algumas áreas da vida deles, Pai, que optou, Senhor, por receber um pouco mais de Ti e demonstrar mais características cristãs, Deus, que o Senhor fortifique-os agora, Deus. Senhor, faça uma análise interna, Pai, e nos mostre aquilo que nós precisamos corrigir, aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos diminuir em nós, Pai, e maximizar a Tua presença, Deus. Senhor, eu quero te pedir por aqueles que, porventura, tenham se reconciliado com o Senhor hoje, que o Senhor derrame sobre eles uma alegria, Pai, um sentimento de paternidade, Pai, que eles nunca sentiram na vida, Deus. Senhor, aviva aquela chama do primeiro amor, Deus, que ela queime, Pai, como nunca antes, Pai, aquecendo o coração deles, Senhor. E se você, porventura, está aceitando Jesus nessa noite, vendo esse vídeo, aonde você estiver, repete essa oração comigo. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e perdoa os meus pecados.
me aceita como teu filho. Eu te amo. Amém. Essa é uma confissão de fé. Você acabou de confessar publicamente que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Se escreve aí que um pastor nosso quer te abraçar, quer te acolher. Mas antes da gente terminar, antes da gente encerrar essa pregação, eu queria te falar um pouquinho de como a gente enxerga a Santa Ceia aqui na Ilan. Algumas igrejas fazem um curso, demandam que você se analise e decida se vai tomar ou não. Aqui na Ilan a gente prega só o que a Bíblia diz. A gente não tem a presunção de criar nada mais do que a Bíblia disse que é necessário. Então eu queria te explicar como é que a gente enxerga a Santa Ceia aqui. Para quem que é a Santa Ceia? Para todo aquele que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Pode ter sido nessa oração que a gente fez agora, pode ter sido há 35 anos atrás, não importa. A Bíblia diz para que nós nos avaliemos e tomemos a Santa Ceia. Existe um comando imperativo para que você se avalie e existe um comando imperativo para que você tome a Santa Ceia. Por quê? Porque se você se analisar e se julgar de duas umas, ou você vai ser honesto consigo e você nunca vai tomar a Santa Ceia, porque você nunca vai ser digno de tomar a Santa Ceia, que honestamente é o que espera que se aconteça, ou você vai se analisar e vai olhar para Jesus e falar assim: agora eu estou santo o suficiente para participar do sangue de Cristo. Quando você se analisa e opta por não tomar a Santa Ceia, quando você se analisa e opta por não participar da Santa Ceia, você está dizendo para Deus o seguinte: olha, eu prefiro ficar do jeito que eu estou aqui mais uma semana. Eu briguei, eu roubei, eu matei, eu me prostituí, então eu vou ficar assim. E daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano, eu volto a falar contigo, Deus, quando eu achar que eu estou um pouquinho melhor. Querido, não é essa a expectativa que a Bíblia espera de nós. O que Deus espera de nós é, olha, se analisa, se arrepende, aponta para a direção correta e decide participar da Santa Ceia. E é isso que eu quero te convidar a fazer aqui nessa noite. 1 Coríntios 11, versículo 23 ao 26 diz o seguinte: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Quando o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Pode participar do corpo de Cristo. Obrigado, Jesus. Versículo 25 diz: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Pode participar do sangue do Cristo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Deixa eu orar por você. Senhor, eu quero te pedir, Deus, que os lares que estão sendo alcançados por essa palavra agora, Deus, sejam inundados pela Tua presença. Nós te agradecemos pelo Teu sacrifício, Deus. Nós reconhecemos que o Senhor morreu naquela cruz e ressuscitou para que tudo em nós fosse transformado, Deus. Então nós abrimos mão, Pai, de todas as áreas da nossa vida em favor do Teu domínio, Deus. Senhor, nós não queremos ser aqueles cristãos que entregam parte, Pai, da nossa vida, mas que restringem alguns comandos, que restringem algumas áreas e diz assim: Senhor, isso aqui não, isso aqui deixa comigo. Senhor, nós nos prostramos aos Teus pés, entregamos 100% de quem nós somos a Ti, Deus. Nós cremos que Jesus não foi crucificado pela metade, Deus. Então nós abrimos mão de 100% do domínio para tentar de alguma forma, Deus, fazer jus ao sacrifício, Deus. Que nós não olhemos para a cruz e digamos que aquele sacrifício foi em vão, que nós tomemos cuidado de não receber a graça de Jesus, a graça de Deus em vão, Senhor, mas que o sacrifício seja recebido de forma integral e gere uma mudança plena nas nossas vidas. Querido, que o amor de Deus, que a graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam hoje e para sempre, até o último dia da sua vida. Que você tenha um dezembro incrível, um Natal muito feliz e que ele seja ferramenta para pregar a palavra de Deus. Em nome de Jesus, vá com o Senhor. Amém. Que culto maravilhoso, que palavra abençoada. Foi maravilhoso estar com vocês aqui.
eu quero contar para vocês como funciona o nosso campus online. Nosso campus é 100% online, com gabinete pastoral, com cursos, e inclusive vai começar a nova turma do nosso curso Ondas. Esse curso, para você que não conhece, é para você que está chegando por aqui agora. Tem 2 cultos na ILAM e quer saber melhor como funciona. Quer entender por que a parede é preta, quer fazer um teste de dons, a gente tem um curso super completo para você e gratuito, então não deixe de se inscrever. Para você que é jovem, eu tenho um convite ainda mais especial. Agora, no dia 14, está chegando a conferência Raise. A gente vai ter umas presenças super especiais com o comediante Douglas de Lima e com Bill One Music, para a gente curtir muito nesse dia. Então, se você ainda não adquiriu o seu ingresso, corre para adquirir, porque as vagas são limitadíssimas. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve aqui, porque nós somos focados em fazer você alcançar 100% do seu potencial em Deus. Amando você, amando Deus e Lã.